Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora possam suprir as deficiências na minha exposição. Então é isto, caríssimos. Vamos para a tão aguardada segunda aula do curso de Ascético Mística. Eu estava procrastinando e protelando esta segunda aula, sem muito motivo, na verdade, né? Que eu temia ter que transcrever dois trechos aqui, de Tanqueray e de Royo Marim. Na verdade, eu não transcrevi, então este é o segredo, descobri que não seria necessário, né? Só dei uma editada no conteúdo que eu já tinha, que eu cheguei a apresentar isso na congregação mariana, como eu já disse, né? Na primeira aula. Eu cheguei a iniciar este curso lá na formação e falei dos meios de santificação, né? Eu dei uma breve editada e também preparei aqui, né? Então é isto, vou ler aqui, né? Vou ler comentando, parafraseando aqui o conteúdo, né? Então, primeiro vou trazer o meu resumo dos meios de santificação e depois comentar o quadro dos dois autores citados, né? Então, meios de santificação. O primeiro de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Parece bem evidente, mas o mundo moderno mostrou que esquecemos muitas coisas evidentes, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, é dito na Santa Missa, né? E esse deveria ser o lema de nossa vida, né? Como diz João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Inclusive, para vocês verem como não é tão óbvio, vou citar o caso de Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila, a mãe dos místicos. Um dia ela começou a ter visões com Nosso Senhor Jesus Cristo, meditava muito em sua humanidade, né? E então ela passou a relatar tudo aquilo aos seus confessores, e por incrível que pareça, muitos disseram que aquelas aparições eram do diabo. Claro, não podemos acreditar imediatamente em aparições, né? Contudo, o argumento usado é que os avançados em vida espiritual deveriam deixar de meditar na humanidade de Nosso Senhor e meditar na Santíssima Trindade. Então, Santa Teresa fechou essa questão na vida espiritual, né? Devemos estar constantemente meditando na própria humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o instrumento que Deus escolheu para nos unirmos a Ele, né? O Sagrado Santíssimo Corpo de Jesus, né? Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e homem com a união hipostática, né? Por meio também, né? E Santa Teresa sempre se colocava na presença de Jesus para rezar, né? E é muito legal também São João Eudes, no Reino de Jesus, fala ele que foi um dos primeiros a difundir a devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Também propunha imitar Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele que é da espiritualidade francesa, né? É uma tradição muito, uma das propostas é a imitação das virtudes de Jesus, né? Tem São Luís Montfort também dessa escola aí, né? Depois vamos falar mais das escolas espirituais, né? Mas São João Eudes tem essa marca aí, né? Fazer tudo por Jesus, né? Por exemplo, comungar. Ele fala na comunhão que devemos nos unir ao momento em que nosso Senhor Jesus Cristo comungou o próprio corpo, né? Então está sempre em união a Deus. Segundo meio, o amor à Virgem Santíssima, como diz o Magnificat, Lucas 1, versículo 48, as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. Olhem só, então, sinal de predestinação amar Nossa Senhora. Na verdade, somos obrigados a amar Nossa Senhora como católicos, é uma devoção obrigatória. Você não é obrigado a ter particular devoção, sei lá, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, pense no santo que quiser, né? Mas
por Nossa Senhora você deve ser devoto e nos unir a ela principalmente por devoções como o Santo Rosário, o pequeno ofício da Imaculada Conceição, né? E também fazer a consagração. Tem vários métodos, tem o famoso de São Luís da cadeinha, né? E divulgar e amar Nossa Senhora, né? Como meio de santificação. Sacramentos, esse daí é o principal, né? Porque a Sagrada Eucaristia é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo ali, né? De forma sacramental, né? É a forma mais simples de crescer na graça. A confissão também deve ser frequente, aí vai da disponibilidade de cada um, né? Pelo menos uma vez por mês, mas quem sabe uma vez por semana. Fazer a chamada confissão devocional, né? Não necessariamente esperar cometer pecado para ir, né? Mas ir frequentemente para receber a graça, né? E também fazer os dois da maneira mais reverente possível, né? Vamos comentar também ao longo do curso, né? A oração, claro, isso também vai do estado de vida, vamos comentar o estado de vida no curso também, né? Mas para ser santo é preciso rezar muito. E uma sugestão mais ou menos razoável para todos é pelo menos 2 horas. Porque a oração é basicamente a respiração da alma, né? É a maneira de amarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí você tem o rosário, tem a liturgia das horas, a missa conta como oração, claro, né? Dá preferência para as orações litúrgicas, né? Que é a oração pública da igreja. Mas algumas devoções privadas boas, como Ofício da Imaculada, Via Sacra, tem a de Santo Afonso, as orações de Santa Brígida, muito boas para meditar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E meditação diária. Vamos falar dos graus de oração, né? A meditação é um meio muito importante, né? Exame de consciência. Vamos falar frequentemente disto no curso também, né? Principalmente se baseando em Santo Inácio, né, que o valorizava muito, né? Em primeiro lugar, uma das propostas ligadas a Santo Inácio, né, agradecer pelos dons recebidos. Em segunda, pedir luz sobre as nossas faltas e virtudes, né? Revisar as faltas do dia propriamente falando, analisar também as virtudes para ver se a gente está progredindo, está melhorando, pedir perdão a Deus pelos vícios e fazer propósitos claros para vencer os vícios no futuro, né? Ou melhorar nas virtudes também, né? O recomendável fazer uma vez no meio do dia e outra vez antes de dormir, né? Pode ser bem breve, coisa de 5 minutos. Antes da confissão, se faz bastante tempo que você não confessa, aí depende muito, né, da sua situação, enfim, né? Mas uns 15 minutos você confessa, mas sei lá, né? Realmente varia, né? Se a pessoa faz anos que não confessa, pelo menos meia hora, mas se a pessoa está confessando toda semana, às vezes 5, 10 minutos, então bem breve na confissão. Pode ser um pouco a mais que o exame de consciência diário. E o último item da minha lista, né? As boas amizades. Não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, né? Então, é bíblico fugir das más amizades, né? Porque temos a tendência de absorver os costumes ao redor, né? Devemos ter amigos que nos elevem a Deus, né? Que falem principalmente de Deus, né? Mas pode ser também coisas como trabalho, estudo, virtude, né? Amizades sérias, né? Devemos ser caridosos e fazer o bem a todos, mas uma coisa é ser amigo, outra coisa é você fazer caridade, né? Às vezes a pessoa é até mesmo má, comete crimes e enfim, né? Você não tem condições de ser amigo íntima dela, pode até te prejudicar, né? Mas claro, você ajuda ali, tenta dar uma palavra, enfim, né? Às vezes até uma ajuda financeira, claro, se não pesar para você, né?
Mas para ficar claro o seguinte, né? Tem diferença entre amigo e uma pessoa que você está ajudando, né? Devemos ajudar a todos, mas não devemos ser amigos de todo mundo, né? Tem essa diferença. Então vamos para os meios de Tanqueré. Um dia eu vou transcrever e colocar aí nos comentários, né? Vou colocar a página certinha, eu só tenho a numeração do PDF, não é o número da página exatamente aqui, né? Mas ele divide entre meios internos e externos, né? Vou ler e comentar aqui com vocês, né? Os meios internos, entre os meios internos, 4 se impõem a nossa atenção. Primeiro, o desejo da perfeição, que é o primeiro passo para frente e nos dá o impulso necessário para triunfar dos obstáculos. Então, amigos, se você não tem nem o desejo, como é que você vai ser santo, né? A gente começa desejando, né? É a primeira coisa a se fazer, né? E tem pessoas que têm escrúpulo de desejar a santidade, né? Mas fique bem tranquilo porque é seu dever ser santo. Então, você não só pode desejar a santidade como você deve, né? Que Deus chama todo mundo à santidade, como já falamos na primeira aula do nosso curso, né? Depois ele coloca o conhecimento de Deus e de nós mesmos, uma vez que se trata de unir a alma com Deus, quanto melhor se conhecerem estes dois termos, tanto mais fácil será aproximá-los. Aí coloca uma frase em latim: Noverem te Domine ut amente, noverem me ut despiciame. Então, conhecer a Deus para mais amá-lo e conhecer mais a mim mesmo para mais me desprezar. Então, quanto mais nos conhecemos, mais vemos que somos nada, né? Aproveitando o clima aí de cinzas, né? Do pó nascemos e ao pó voltaremos, né? E conhecer a Deus, que é tudo de bom e a origem de todo bem, né? Então, conhecer a Deus, né, geralmente só se ama o que se conhece, né? Conformidade com a vontade divina, né? Submetendo a nossa vontade a de Deus é o sinal mais autêntico de amor e o meio mais eficaz de nos unir à fonte de toda a perfeição. Então, santidade, um dos sinônimos de santidade é fazer a vontade de Deus, né? A sagrada vontade de Deus deve ordenar todos os nossos atos. Aí coloca a frase em latim: unum vale, unum nove. Unum aqui significa o mesmo, né? Então seria o seguinte: desejar o mesmo e odiar o mesmo. Então devemos gostar das mesmas coisas que Deus e detestar o que ele não gosta também, né? Basicamente isso. E Deus detesta o mal, né? Que isso fique claro também. A oração, o quarto ponto, né? A oração considerada no sentido mais lato, como adoração e petição, mental ou vocal, privada ou pública. Ascensio mentis ad Deum. Por ela unimos a Deus todas as nossas faculdades internas, memória, imaginação, entendimento, vontade e até os nossos atos externos, enquanto exprimem o nosso espírito de oração. Esta frase aqui, Ascensio mentis ad Deum, salvo engano é de São João Damasceno, mas enfim, isso daí é um pormenor, né? Certamente é de um autor patrístico aí, né? Não tem aqui na edição de quem é a elevação da mente até Deus, né? E unir as nossas faculdades, especialmente a vontade, né? Santa Teresa diz que oração é tratar de amizade com Deus, né? Então foca sobretudo no amor, né? Claro, é possível orar sem estar em estado de graça, né? Podemos pedir a Deus, né? Podemos e devemos pedir a nossa conversão a Deus enquanto estamos em pecado, né? Mas em sentido, como posso dizer assim, né? O sentido mais perfeito de oração é da amizade, né? Do amor a Deus. E vamos falar muito da oração aqui, né? Como deve ser um curso de ascético mística. Então, Tanqueré agora vai falar dos meios externos, também tendem a se reduzir a 4 principais. A direção, assim como Deus instituiu uma autoridade visível para governar externamente a sua igreja, assim quis também que as almas no foro interno fossem conduzidas por um guia espiritual experimentado, que lhes possa fazer evitar escolhos, ativar e dirigir os esforços.
Então, vários autores trazem isso, né? Tanqueray está só fazendo um apanhado aí da história da mística, né? Tem um diretor espiritual que vai te guiar num sentido mais prático, assim, mais imediato, mais específico, né? Que as leis de Deus tendem a ser mais gerais, né? Mas não sabemos exatamente o que Deus quer para o nosso momento, né? Então, o diretor espiritual é essa voz de Deus na nossa vida, né? Então, muito importante ter um padre, né? E te dirigindo um bom padre que tenha ciência da mística, que seja um homem de oração, né? Que vai te ajudar muito, né? Segundo lugar, um regulamento de vida que é aprovado pelo diretor prolongue a sua ação nas almas, né? Então, entre os religiosos tem a regra de vida, né? A famosa regra de São Francisco, regra de São Bento, regra de Santo Agostinho e regra de São Basílio, que é a oriental, menos conhecida dos ocidentais. Tem regras privadas de associações católicas de vida leiga também, né? Por exemplo, a Congregação Mariana tem uma regra de vida, mas também o diretor espiritual pode fazer uma regra básica ali para você, né, com os horários de oração, né, algumas diretrizes para a sua vida, né. Então, seguir essa regra de vida aí, porque está ligado à obediência. Vamos tratar da virtude da obediência também, né, e como ela eleva a nossa fé. Terceiro ponto, as conferências, exortações ou leituras espirituais que, bem escolhidas, nos põem em contato com a doutrina e exemplo dos santos e nos arrastam em seu seguimento. Então, muito importante ler os livros da vida espiritual, né? Por exemplo, para citar alguns, Imitação de Cristo, Filoteia de São Francisco de Sales, História de uma Alma de Santa Teresinha, o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís, ler também Biografia de Santos, porque só se ama o que se conhece, né? Não podemos amar o que nos é totalmente desconhecido, né? Então, quanto mais conhecemos, mais amamos, né? E por isso a formação constante é necessária, né? Então, muitos falam que a conversão nunca termina, né? Isso é verdade. A conversão só para na hora da morte, né? Mas também poderíamos dizer que a catequese também nunca termina. Então, estamos sempre nos aprofundando nos mistérios de Cristo, conhecendo cada vez mais, né? No quarto ponto, a santificação das relações sociais de parentesco, né? Amizade ou negócios, que nos permite orientar para Deus não somente os nossos exercícios de piedade, mas todas as ações e, sobretudo, os nossos deveres de Estado, né? Então, entra naquilo que falei das boas amizades, né? Inclusive, minha listinha ali, meu resumo, foi inspirado aqui nos dois, né? Foi um resumo tanto do Tanqueray quanto do Royo Marin, né? Então, eles falam da importância de santificar as amizades, né, as relações de trabalho, né, dar o testemunho ali, se associar às pessoas que te fazem crescer na vida espiritual, né? Tanqueray, depois eu posso dar mais detalhes ao longo do curso, né? Ele, salvo engano, fazia parte do Instituto de São Sulpício, né, é um instituto bem ligado a essa espiritualidade francesa que citei, né, e com grandes nomes como São Luís de Montfort e São João Eudes. Aí vamos à listinha de Royo Marin, né? Dominicano super conhecido, um grande tomista aí, né? Um grande autor da mística, né? Mas escreveu um monte de coisa, né? Ele divide em meios principais e meios secundários e também um pouco internos e externos, né? Mais rapidamente, até porque eu estou pegando só a tabela dele, né? E então é mais breve, né, que o do Tanqueray. Os meios fundamentais para o aumento e desenvolvimento da vida da graça. Vou ler aqui, né, traduzir rapidinho o trecho acima, que vem comentando a tabela. Examinado o aspecto negativo da vida cristã, ou seja, tudo aquilo que temos que afastar e retificar em nossa
caminhada até a perfeição, vejamos agora o aspecto positivo. Ou seja, tudo o que temos que praticar e fomentar para chegar aos cumes mais altos da união com Deus. Não todos os meios têm a mesma importância, nem se requerem com idêntico rigor, né? O seguinte esquema mostra, numa sintética visão de conjunto, a hierarquia desses valores e, ao mesmo tempo, o caminho que vamos percorrer nas páginas seguintes. Então, está explicando aqui que nem todos os valores, nem todos os meios possuem o mesmo valor, né? Alguns mais importantes do que outros. Por exemplo, obviamente, a Sagrada Eucaristia, né? Então não é preciso praticar todos com o mesmo afinco, né? E, salvo engano, isso daí eu li o livro dele há um bom tempo aí, há mais de um ano. Salvo engano, ele até comenta o negócio de se unir a Cristo, ele fala que infelizmente muitas pessoas se esquecem. Eu acho que ele até justifica falando que nem coloca nesta lista aí por ser algo muito fundamental, assim, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Que Cristo deve ser a base de tudo na nossa vida, né? Então ele nem colocou como meio de santificação. Salvo engano, é isso, né? Mas Jesus Cristo, fonte de todas as graças, em algum sentido podemos dizer que é um meio de santificação também, né? Porque também o nosso fim é Cristo e se unir a Ele, né? Bom, voltando ao esquema aqui, né? Os meios fundamentais para o aumento e desenvolvimento da vida da graça. Primeiro, os meios ex opere operato, ou seja, pela eficiência do, do ministro que faz, né? Por virtude da própria obra operada, pela força das palavras do ministro, né? A Eucaristia, né? Tanto no sentido do sacramento quanto do sacrifício, né? Da missa, né? Penitência, a confissão, né? E os meios ex opere operantes, né? Que é por parte dependente das disposições do indivíduo que as recebe, né? O exercício das virtudes e os dons do Espírito Santo e a vida da oração, né? Esses são os principais, né? Os meios fundamentais. Aí ele estabelece aqui os meios secundários. Os internos, psicológicos, o entendimento, ter a presença de Deus e fazer o exame de consciência, analisando nossos vícios e virtudes também, né? Vontade, a natural, a força do caráter e sobrenatural. Desejo de perfeição, conformidade com a vontade de Deus, fidelidade à graça, né? Notem aqui, por ser tomista, colocou entendimento acima da vontade, né? Coloca fidelidade à graça que não tem no Tanqueré, é de você ir respondendo à graça de Deus, né? Porque quanto mais você responde, mais Deus te dá graça, né? Mas também cita outras coisas iguais ao nosso primeiro autor, como o desejo de perfeição e a conformidade à vontade de Deus, né? Internos fisiológicos, melhora do próprio temperamento, ele comenta a questão psicológica, né? Trabalhar isso daí, né? Ver as suas tendências aí, né? Cada temperamento tem suas, por assim dizer, suas vantagens e desvantagens. Aí externos, plano de vida que entra naquela regra de vida, né? Religioso tem a Constituição, regra de vida, né? Mas associações leigas também costumam ter uma regra de vida também, né? Não com o mesmo rigor, né? Geralmente não obriga sobre pecado. Aí você tem que ver, né? Qual o grau de comprometimento das associações leigas, né? Mas acho que a maioria, talvez até todas, não obrigam sobre pecado. O segundo, externo, leitura espiritual. Terceiro, amizades santas. Quarto, apostolado, né? Então, fazer obras aí, né? Entre também no que o Tanqueré falou de santificar suas relações, né? Dar o testemunho. E o quinto, a direção espiritual, né? Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado pela audiência. Rezem por mim. Curtam o vídeo.
Este já pode ir compartilhando, é um vídeo meio que definitivo no canal aí, né? Acho que ficou um vídeo legal aí. Se inscrevam aí no canal e rezem por mim. Se possível, deem uma comentada aqui embaixo para gerar aquele engajamento, tudo bem? Então é isso daí, né? Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por este momento, né? E que possa produzir bons frutos este curso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.